E hoje nós damos prosseguimento à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Luís. De acordo com as regras apresentadas e aprovadas pelos assessores dos candidatos, serão ao todo 16 minutos de entrevistas, 14 de perguntas e respostas, sendo 1 minuto e 30 dedicados à resposta e 2 minutos às considerações finais. Os candidatos responderão a perguntas sobre educação, saúde, esporte, mobilidade urbana, cidadania, infraestrutura e cultura. Os temas serão sorteados ao vivo. A participação do telespectador foi garantida através de sugestões de perguntas enviadas previamente pela internet, WhatsApp e telefone. A jornalista Luanda Belo também participa das entrevistas. E hoje o nosso entrevistado é o candidato do PSOL, Valdemir Barros. O tempo começa a contar a partir da primeira pergunta. E o sorteio do tema nós vamos fazer agora. A pergunta é sobre esporte. Candidato, o seu tempo está valendo a partir de agora. A gente vai falar sobre o estádio Nilzinho Santos, que é o estádio municipal de berço de grandes eventos aqui, mas as obras estão paralisadas por conta de falta de pagamento. Como o senhor pode fazer para fortalecer o esporte no nosso município e também fazer com que as práticas sejam expandidas também para a área da periferia de São Luís? Inicialmente, eu quero agradecer esse espaço e dar uma boa tarde a todos os telespectadores e internautas. Olha, para nós a questão do esporte, do lazer, é fundamental dentro da estratégia de construir uma cidade cultural e ambiental que garanta o direito de todas as pessoas. No nosso programa está muito claro, um conjunto de propostas. O centro da organização do esporte amador e do esporte para nós, ele está integrado a essa priorização das políticas para crianças e adolescentes. Então, a prioridade nossa é construir dentro das escolas as quadras poliesportivas, nos bairros organizar as quadras e todos os equipamentos de esporte para que o esporte seja desenvolvido nas escolas e nos bairros, principalmente periferia. É a única forma que nós temos de enfrentar a violência que atinge a juventude, os jovens hoje em São Luís, investir de modo muito decisivo na construção do esporte dentro das escolas e nos bairros, organizando o futebol amador, mas todas as práticas esportivas do atletismo e tantas outras. Então, é óbvio que nós vamos pagar o que tiver que pagar, o que tiver em lei para fazer a reforma dos estádios, mas na nossa prioridade é o esporte integrado à educação e à cultura e o lazer nos bairros. Ok, vamos então ao sorteio de mais um tema. Vamos falar sobre mobilidade urbana. Okay. Candidato, o senhor em entrevista recente defendeu a ideia da tarifa zero. A gente quer saber como é que isso é possível e como é que seria subsidiado essa tarifa. Bom, a proposta está dentro de um conjunto de ideias de reestruturar o transporte como um todo. Para isso, a proposta central é a organização e a criação, na verdade, de uma companhia municipal de transporte. E, a partir dessa companhia, nós vamos criando, paralelamente, um sistema de oferta do transporte, que hoje é um direito essencial, previsto em lei. Portanto, para nós não é uma mercadoria. E, ao longo do tempo, nós vamos desfazer o sistema como é hoje, que é uma mercadoria na mão de um grupo de empresariado. Então, nós vamos rever a licitação e vamos organizar a companhia. E, no médio prazo, no curto prazo, nós vamos ampliar o fundo de transporte, que hoje já existe, e instituir com esse fundo de transporte, que vai carregar recursos de vários tributos do município, nós vamos gradualmente, a proposta é a implantação progressiva da tarifa zero. Então, nós vamos gradualmente migrando recursos para esse fundo e vamos reduzindo o preço dessas tarifas, com planilhas transparentes. Nós vamos, então, garantir que o sistema ele funcione durante um certo tempo, com a concessão privada como é hoje, e, ao mesmo tempo, tentando retirar deles para garantir o monopólio da Prefeitura sobre o transporte público. Mas, como já existe uma licitação, o que aconteceria com ela? Ela seria revogada? Não, nós vamos fazer revisão. Se tiver ilegalidade, nós vamos revogar. Se não, nós vamos estabelecer o controle sobre essa concessão e permanecer. Brasília, por exemplo, em alguns municípios, nós temos o funcionamento com uma empresa pública e as empresas privadas. Qual é o grande problema? É que, enquanto existir o controle da política de transporte na mão do empresariado, que financia as campanhas, que financia todo o conjunto de políticos que vão bancar uma legislação, como aconteceu agora, que os favoreça, nós não temos condições de criar uma política pública de transporte como é previsto na Constituição. Ok, vamos para o próximo tema. Agora nós vamos falar sobre educação. Esse é um tema
nevrálgico, né, com relação às gestões. Nas últimas gestões, o que tem se visto, na verdade, é greves, paralisações, problemas com a falta de transporte escolar na zona rural, problemas com a merenda escolar, enfim, existe um cenário de desestímulo, tanto ao professor quanto ao aluno. Como o senhor pensa em reverter essa situação? Em primeiro lugar, a educação ela é a prioridade, todo mundo vai dizer isso, obviamente, mas você tem que enfrentar os gargalos. Qual é o grande problema nosso hoje? É que o recurso de São Luís, nós temos um orçamento de 2 bilhões e 745 milhões de reais. Sim. Desse orçamento, menos de 20% hoje é gasto com educação. Nossa meta é chegar a 30% do orçamento. Nós vamos cortar tudo que for possível de gastos desnecessários, com propaganda, comunicação, carros comissionados, para priorizar o investimento na educação. E com isso nós vamos cumprir o Plano Municipal de Educação. Não é promessa, já existe uma legislação que obriga o papel da Prefeitura, do Governo do Estado e do Governo Federal. O que nós temos que fazer é assumir esse compromisso. Por que não é feito isso hoje? Porque todos os gestores que assumem a Prefeitura são obrigados a pactuar com uma rede, por exemplo, que eles chamam de creches comunitárias, mas são de grupos políticos nas comunidades que carrearam, por exemplo, neste ano, 20 milhões de reais para esse tipo de empreendimento, que não é educação pública, não é educação com controle social, não é uma escola cidadã. Então, nós vamos priorizar investimento para cumprir as metas que já estão na lei. E, para isso, nós temos que fazer corte em tudo que é gasto perdulário da Prefeitura de São Luís. O senhor falou das creches, né? A sua proposta para as creches hoje? É o que está em lei. Hoje, o Plano Municipal de Educação diz que nós temos que garantir para a educação infantil, para a pré-escola, de 4 a 5 anos, a universalização em 2016. Não foi cumprido. Até 2020, nós temos que garantir 50% de crianças de 0 a 3 anos. Essa é uma meta difícil de ser cumprida, mas já está na lei. O que nós temos que fazer é garantir recursos públicos e, para isso, tem que ter coragem e compromisso. Agora, ainda nessa pergunta, esse é um ponto fundamental, a questão dos recursos públicos, porque a gente viu que em 2015, 2016, o orçamento foi praticamente o mesmo. Para 2017, possivelmente também não vai haver aumento. Então, como o orçamento é vinculado, o que sobra para investimento é muito pouco. Como aumentar essa vinculação, o senhor falou até 30%? Para você ter uma ideia, nós tínhamos uma meta de 20 creches do ex-prefeito. Ele não fez as creches, mas destinou 33 milhões para um projeto aí. Uma creche, segundo o MEC, custa em média R$1.300.000. Quantas creches devem ter sido feitas com esse dinheiro? Da comunicação foram 21 milhões orçados este ano. Com esse dinheiro de comunicação, nós vamos fazer creches. Nós não vamos ficar gastando com propaganda, nós vamos investir em prioridade, nós vamos inverter o orçamento para que ele, de fato, vá ser destinado para a saúde e a educação. Ok. Vamos sortear mais um tema. Vamos falar agora sobre cidadania. Mais uma vez, a gente tem um problema histórico em São Luís, que é com relação ao lixo. Em termos de coleta seletiva, nós ainda estamos engatinhando. Recentemente até foi inaugurado um ecoponto, mas o cidadão ainda precisa ir até esse ecoponto e de lá esse lixo é redistribuído para algumas cooperativas. Ou seja, não há uma mobilização da sociedade, das cooperativas e do município para que, de fato, a coleta seletiva aconteça. Como é que o senhor trataria esse assunto? Qual como é que o senhor resolveria esse ponto? Hoje, São Luís está produzindo quase 1.500 toneladas de lixo, resíduos sólidos por dia. O que nós temos que fazer, em primeiro lugar, é recuperar o poder da Prefeitura de fazer essa política ambiental. Hoje, desde a gestão do ex-prefeito Castelo, eles transferiram isso para uma empresa privada. 20 anos tem uma parceria público-privada para fazer esse recolhimento dessa área. Então, o que sobrou para a política do município é fazer campanha ambiental, para conscientizar as pessoas, mas não tem políticas para fazer política emergencial, ações emergenciais. Então, nós estamos propondo reconstruir uma Coliseu, certo? Agora com controle popular, controle dos trabalhadores, para fazer a política mais geral. E do ponto de vista de campanhas ambientais, para você ter uma ideia, São Luís não gastou nem R$200 mil em 2015, 2016, com campanha de conscientização. Nós vamos, a partir da educação, da escola e de política de conscientização junto à comunidade, reorganizar toda a política de consciência ambiental, investindo em ecopontos, que é uma política importante, mas é pouca para o que se tem. O grande problema nosso é priorizar recursos. Como eu falei há pouco, nós temos uma série de secretarias em São Luís que não servem para absolutamente nada, que nós podíamos pegar esse recurso e carregar para a política de conscientização ambiental, começando com escolas, universidades. Nós temos muita gente preparada, nós temos muita estrutura para fazer campanhas e para organizar esse processo. Como é que o senhor pensa, então, essa linha
essa linha de descarte do lixo? Como seria o início até o fim? Como é que o senhor pensa? Hoje vamos copiar o que já está funcionando. Na Europa, por exemplo, você tem modelos, desde aquele que financia a pessoa a separar o seu lixo e ela recebe algo por aquilo, como desconto no IPTU, por exemplo, dependendo da quantidade do que ela estiver produzindo, e, por outro lado, você organizar as cooperativas de catadores para que eles se estimulem a coletar esse lixo, fazer a reciclagem dela e, através disso, você gerar renda na cidade. Então, você tem que atacar as duas pontas, estimular a população a fazer a seleção do lixo corretamente e, por outro lado, dar uma boa destinação através das cooperativas de catadores e recicladores. Ok, vamos para o próximo tema. O tema agora é meu cotidiano. Agora a gente vai ter a participação do telespectador para fazer a pergunta para o candidato. Olá, eu sou Maicon Lopes, sou representante do Centro de Integração Sociocultural Aprendiz do Futuro, sediado aqui na Liberdade, e tenho uma pergunta a ser feita a você, candidato. Eu gostaria de saber quais são as ações ou programas que o senhor tomará para os nossos jovens que estudam, mas não conseguem qualificação profissional. Como você vai conseguir sanar este problema dentro da nossa capital? Então está aí a pergunta, né? A preocupação da juventude com a qualificação e a inserção, né, no mercado de trabalho. Olha, pela LDB, a qualificação dos jovens, ela é feita em parceria com o governo do Estado e o governo federal, né? Então é muito importante a gente ter muito claro esses papéis. O que nós vamos fazer é estabelecer essa cooperação com esses governos, exigir desses governos que eles tenham, ampliem, por exemplo, as vagas nos IFMAs. O governo do Estado tomou a iniciativa de criar um instituto estadual para que a gente tenha mais vagas e consiga incorporar esses jovens. E, por outro lado, a Prefeitura tem que trabalhar parcerias com iniciativa privada e com os seus próprios órgãos municipais para que a gente tenha, na nossa oferta, por exemplo, de estágios, a inserção desse jovem para que ele possa fazer essa qualificação, né? Ou seja, o trabalho é muito forte no sentido de exigir que o governo do Estado e o governo federal cumpra com as suas responsabilidades no que tange a organizar a qualificação desse jovem para o mercado de trabalho. Ok, vamos lá. Próximo tema, saúde. Bom, agora a gente vai ver um vídeo que vai mostrar um pouquinho a situação da saúde do município. Principal hospital de urgência e emergência da capital, o Djalma Marques, mais conhecido como Socorrão 1, é constantemente alvo de denúncias. Pacientes em macas nos corredores ou esperando por atendimentos é uma realidade no hospital que recebe cerca de 12 mil atendimentos mensais. Em abril deste ano, um convênio com a Santa Casa de Misericórdia permitiu a transferência de mais de 100 pacientes com o objetivo de zerar o atendimento em espaços improvisados, mas 4 meses depois, a situação permanece praticamente a mesma. Ok, a situação da saúde no município não é de hoje que é precária. Qual a sua proposta para melhorar o serviço de urgência e emergência de São Luís? Olha, o grande problema da saúde em São Luís, em todos os municípios do Brasil hoje, é que não existe mais o objetivo central de organizar uma saúde pública. A saúde hoje ela é, de certo modo, privatizada, né? O que é que você viu aí agora na matéria? A Prefeitura está contratando uma filantrópica, a Santa Casa, mas é um hospital particular. Então, o foco é esse, é estabelecer redes através da terceirização da saúde. Então, você não cria as estruturas públicas. Por que eu falo de uma estrutura pública? Em primeiro lugar, a saúde ela exige formulação. Você tem que ter o Conselho Municipal de Saúde funcionando para você ter diagnóstico da realidade e você ter propostas. Ninguém tem bola de cristal para inventar tudo. Então, é preciso botar na mão de quem entende que é o Conselho Municipal da Saúde que vai formular as propostas. Hoje, nós temos recursos que são repassados direto pelo governo federal para ser estruturada essa saúde em São Luís. Mas hoje é uma gestão de crise, os postos de saúde estão abandonados. O foco deve ser o quê? Gente, nós temos que cuidar da saúde preventiva. É o grande foco para a gente investir, porque evita que você coloque as pessoas dentro dos hospitais. Então, é a atenção primária, é construir postos de saúde, que lá tenha o médico, tenha o odontólogo, tenha as enfermeiras, tem toda a estrutura, tenha medicamentos para atender essa população em torno da sua residência. É a estratégia da saúde da família que tem que funcionar. E isso não se resolve no curto prazo. Nós temos que levar 4 anos, 8 anos para fazer isso. Mas se não começarmos agora, isso nunca vai existir. E nós vamos ficar gerando a crise. Ou seja, hoje São Luís recebe não só pacientes do interior, como de todos os bairros e alguns hospitais. Porque
porque você não tem essa rede estruturada lá próximo de onde o cidadão, onde as famílias estão vivendo. Então, a nossa estratégia de saúde da família é organizar os postos de saúde para que ele dê essa entrada no sistema e evite que a gente tenha que comprar equipamentos atrás de equipamentos e ficar construindo hospitais de alta complexidade, sendo, na verdade, resolver o problema da chegada do paciente, que é lá onde ele está precisando. Então, hoje você tem alguns hospitais, aí tem o problema da mobilidade, tem o problema de toda a desestruturação da cidade, para as pessoas terem saúde. A saúde tem que estar perto das pessoas. Por isso, é priorizar a atenção básica, os postos de saúde, para que lá a pessoa tenha o primeiro atendimento. Ok, candidato, agora o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. Bom, eu quero inicialmente de novo agradecer e pedir o apoio das pessoas, pedir o engajamento na nossa campanha, e dizer que essa campanha ela vem para apresentar um programa diferente do que está aí. Nós, infelizmente, não temos várias vias em São Luís, temos 2 vias, a de quem pode apresentar um projeto que representa a sociedade democrática e popular, e esses projetos que, infelizmente, estão repetindo o mesmo, fazem uma grande coligação para chegar nos cofres da Prefeitura e distribuir o dinheiro entre os seus apaniguados, entre os seus cabos eleitorais. A Prefeitura vira uma espécie de comitê eleitoral de 2018. E quero dizer que é importante estarmos nessa campanha em São Luís, porque nós hoje lutamos contra um golpe no Brasil que vem, através da PEC 241, destruir toda a capacidade dos municípios de fazerem qualquer política social. Então, além de disputar a prefeitura, nós estamos alertando as pessoas para se engajarem nessa luta. O que vem por aí com esse governo interino do Michel Temer é a destruição. Então, nós da Frente Esquerda, em São Luís, composta pelo PSOL, o PCB e os companheiros do MAIS, juntamente com a minha vice Aline Maria, vamos estar nas ruas, chamando as pessoas para lutar, não só para eleger um prefeito, porque não é mudar nome, é mudar propostas, projetos, é mudar com seriedade. Mas, acima de tudo, é lutar contra essa verdadeira catástrofe que se avizinha para o Brasil, com um projeto encaminhado por um governo interino, que é de destruir as políticas públicas. A PEC 241, vocês terem uma ideia, vai cortar de saúde e educação, nos próximos 10 anos, mais de 300 bilhões de reais. Isso é uma destruição de tudo que a Constituição brasileira e a LDB, por exemplo, fez previsão para se construir um estado de proteção social no Brasil. Então, ou nós enfrentamos isso desde agora de São Luís, ou nós vamos enfrentar muitas dificuldades. Então, nós pedimos, não é só o voto, é o engajamento das pessoas para transformar o município e o país a partir daqui da nossa luta. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, candidato Valdene Barros, obrigado pela sua presença. Wanda Bello, muito obrigada. E o repórter Maranhão fica por aqui. Amanhã a entrevista será com o candidato à reeleição Edivaldo Holanda Júnior, do PDT.